Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer sobre o esboço ou o meu sermão criado, como criar um sermão. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer o convite. Você que é não inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Também, querido, se você adquire seus materiais teológicos pela Shopee, adquire pelo nosso link de afiliado da Shopee. Comprando pelo nosso link, que vai estar na descrição do vídeo logo abaixo, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal a se retroalimentar. Então, compre pelo nosso link de afiliado e ajude o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para mais um vídeo ver como se faz um sermão. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o esboço. Como todos sabem, meu sermão ele é escrito totalmente, eu não faço somente o esqueleto. Eu decidi fazer nesse fundo preto, eu creio que os irmãos estão dando para ver. Aqui tem um tema, um convite de Deus, Isaías 55, peguei versos 6 e 9 como base, que é o texto bíblico. 6, 9, 6, que tu chamarás... Não, é do 6 ao 9, né? Ó. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocar enquanto está próximo. Deixe que o perverso abandone seu caminho, o homem justo se seus pensamentos permitam retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele e para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Aí aqui é o verso 8, nós porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque como os céus são mais altos que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Então, que é o texto bíblico, eu usei várias fontes para elaborar esse sermão, não vou colocar aqui, né? Mas eu usei várias fontes. Aí eu peguei uma introdução, o tema é o convite de Deus, a introdução, peguei que o capítulo 55 do livro Isaías é um convite à salvação, e se nós formos ver, olhar certinho, essa salvação proclamada pelo profeta, ela não somente abrange a nação de Israel, que estava em cativeiro, lógico, evidente, que primeiramente está voltada à nação de Israel, isso é fato, né? Mas elas também abrange o povo ou as nações gentílicas também, né? E eu botei aqui que é tão evidente que o versículo 5 vai dizer, ó, tu chamarás uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então, aqui já dá para ver que aqui é um convite de Deus universal, não somente para a nação de Israel, sabemos que em primeiro momento é para a nação de Israel, mas também abrange o povo gentil. Então, capítulo 53, nós vamos ter a profecia messiânica a respeito do servo sofredor, né? Eu botei aqui onde vai ter o sacrifício ali com caráter substitutivo ali, né? Ou seja, aquele que toma o lugar do outro, e Cristo é o substituto que vai sofrer, morrer para resgatar um povo pecador. E nesse marcado em vermelho aqui, eu convido o povo a, quando chegar em casa, no caso eu estava pregando para a igreja, meditar nos capítulos 52 e 53 de Isaías para entender com profundidade o valor da morte substitutiva do Calvário, né? Então a obra de Cristo no Calvário, ela abre o convite para todos que possam receber a graça merecida. E essa mesma graça nos alcançou e tem nos alcançado todos os dias. Botou um glória a Deus aqui. Interessante que a salvação ela é disponível para todos, não somente para os eleitos, para alguns, mas para todos. Só que cabe ao homem aceitar ou não a oferta da salvação. Aí eu botei o capítulo 55 que inicia com convite, que não abrange somente a nação israelita, como na introdução, mas é todo que sem necessidade de algo, que esse convite vinde, parece que Isaías está imitando. Existe um som, né, que se ouvia em um mercado público, onde itens básicos, como está no texto, tá bom? Do verso 1 em diante você vai poder ver, itens básicos como água, pão, leite e vinho poderiam ser comprados.
Então, eu botei o interessante é que as expressões aí dizendo para aqueles que têm sede e fome, o convidando para saciar sua necessidade, não é como na feira, na praça pública, onde você precisa ter dinheiro para comprar. Mas esse vinde de Isaías, o convite para saciar a sede, não precisa de dinheiro, mas precisa ter fé. Olha que interessante, ó. O convite aí é para aqueles que reconhecem a necessidade de uma fonte inesgotável. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse convite não é só para alguns, não é só para os eleitos, não, e esse convite é universal, ou seja, a expiação de Cristo é ilimitada, tá bom, querido? Só que só chega até Cristo quem sente a necessidade de saciar a tua sede. É por isso que o capítulo 55, verso 1, está dizendo, se tem necessidade, pode vir, porque tu vai comprar, vai saciar e tudo isso sem custo. E eu coloquei aqui, ó, em amarelo, ó, é de graça? Não, mas é pela graça, porque não foi você que pagou o preço, alguém foi e pagou no teu lugar. É por isso que a graça é imerecida, nós não merecíamos, mas ele pagou o preço. Aí eu boto aqui, ó, por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 18 da sua epístola, vai dizer, ó, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, mas foste resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Aí eu botei seguro que lá vai para chamar atenção, né? Interessante isso aqui. Então, essa palavra resgatar significa a compra de nossa salvação por Cristo. Ou seja, Cristo foi na feira pública, que é o mundo, pagou o preço, nos adquiriu e tudo aquilo que é comprado é levado para casa. E ele, pelo sacrifício, nos levou para a casa do Pai. Ou seja, nós somos inseridos na família quando aceitamos a Cristo. Então, agora você tem dona e eu chamo a atenção para os adoradores que foram comprar pelo sangue do Cordeiro. Querido, essa feira que eu coloquei foi o mundo que Cristo veio à terra pagar o preço, tá bom? Para depois alguém não querer contrariar ou contradizer o escrito aqui. O que Cristo está dizendo para nós na noite, eu falando para a igreja, é que quem tem sede vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, seu inteiro fluirá um rio de água viva, e ele é aquele que mata a sede porque ele é a fonte de água viva, aquela passagem de João, né? Só que eu botei, presta atenção, o chamado é universal, mas é condicional. Existe uma condição para que eu possa provar da água da vida, ou seja, eu tenho que crer. João 4, eu falei da mulher samaritana, vocês podem ver, tá bom? E quando ela ia arrancar água, ela saciava sua sede por um período, mas depois tornaria a ter sede, voltava à fonte novamente, e Jesus oferece uma água que mataria tua sede, ou seja, estava falando de algo espiritual, ele podemos dizer, né? Mas quando Jesus chegou na vida daquela mulher, ele disse, mulher, se você estiver disposta a abandonar o cântaro, você vai provar da água que eu te der e nunca mais terá sede, porque vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Qual é a condição da mulher? Tu tem que crer que eu sou fonte de água viva, e para me provar, eu tenho que ter renúncia. O que faz com que a mulher abandonar o cântaro? Porque cântaro significa ausência de algo. Então aquela mulher abandonou o cântaro. É por isso que o verso 3 diz, inclinai, aí eu já entrei no capítulo 55, vós ouvido e vinde a mim e a vossa alma verá. Porque só tem vida quem ouve, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, só tem vida para quem vai, vinde a mim, e isso não tira o mérito do sacrifício, só tem vida quem obedece. Porque tem pessoas que até ouvem, mas não obedecem. Interessante. Então, peguei o exemplo da mulher samaritana. Se a mulher samaritana, ouvindo a palavra de Jesus, não decide abandonar o cântaro, ela não teria a fonte de água da vida disponível. Mas quando ela ouve João 4,15, Senhor, eu quero dessa água, o verso 28, ela abandona o cântaro. Por quê? Para provar o sacrifício da cruz e ter a fonte de água viva, que é a presença do Espírito Santo, tem que ter renúncia. Eu só posso ser preenchido com coisas do céu se eu estiver disposto a abrir mão de coisas da terra. Aí eu pego e faço uma exortação para a igreja. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma vida de fidelidade na presença de Deus, não conseguem ser constantes na obra de Deus, não conseguem viver cheio da presença de Deus. Uma hora está pregando, uma hora está de banco, uma hora está cantando, uma hora está de banco, uma hora está exercendo o ministério, outra hora está de disciplina. Pessoas que não têm constância, porque são pessoas que não desprenderam das coisas da terra para viver a realidade das coisas do céu. Só que Jesus está dizendo, se você estiver disposto a renunciar aos cântaros, às coisas da terra, que te prende e que te faz cair, que te afasta, você vai provar da fonte da presença de Deus. Então, eu cativando a atenção do povo. Mas para provar, buscar encontros, pode deixar, invocar encontros está perto. Aqui eu chamo a atenção, querido, das pessoas, dizendo que o fato de eu estar dentro da igreja não é sinônimo que eu estou buscando, estou evocando, estou clamando, porque hoje o que acontece é muitas pessoas dentro da igreja, mas dispersos para as coisas do Senhor. Então, eu dei
trouxe atenção, cativei para dar valor à palavra, ter reverência no culto, valorizar os pregadores que Deus está levantando, os líderes que Deus está colocando sobre nós. Porque, querido, muita gente quer crescer na obra, só que eu só posso ser líder se eu aceitar ser liderado. Eu só posso ser obreiro se eu me comportar como membro. Eu só posso ser pastor se eu aceitar ser pastoreado. Então, tudo depende da reverência e como nós nos comportamos no culto e como prosseguimos na nossa caminhada. Então, eu chamo a atenção e boto a palavra de Calvino em seu Instituto das Religiões, que eu tirei do livro Princípios como Vox Dei, vai dizer, na verdade, entre tantos excelentes dotes com que Deus ornou o gênero humano, digno de admiração é consagrar para si a boca e a língua dos homens e neles fazer ressoar a tua voz. Ou seja, a pregação valoriza a palavra, valoriza o ambiente de culto, valoriza a igreja em que está inserido, valoriza o pregador que Deus te levantar na casa, valoriza a tua liderança, valoriza a tua salvação. Então a parte 4, como eu divido o meu sermão em parte, eu botei aqui que eu tenho que fazer para provar o benefício da graça. Eu devo abandonar meus caminhos, que são depravados, abandonar meus pensamentos, que são impuros, que como diz o texto, né? Então, eu chamo a atenção o que abandonaram meus caminhos, meu pensamento, é se arrepender, fazer a conversão e voltar-se para Deus, que é rico em perdoar. Porque os caminhos que trilhamos, os pensamentos que temos, constituem um padrão de conduta a ser trilhado. É por isso que os meus pés só me levam para o pecado se tudo já estiver consumado aqui na minha mente. Então, eu só posso pecar, os meus pés me conduzem ao pecado se eu já tiver planejado tudo. Então, os nossos caminhos não é o caminho do Senhor, os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. O que está acontecendo de hoje é nós queremos ver Deus como se fosse igual a nós, e concluímos que ele pensa e age da mesma forma, só que isso não é verdade. E para aqueles que estão aqui nesta noite, eu frisei para a igreja com esses pensamentos, pensando dessa maneira, Deus está dizendo, meus caminhos não são os teus, meus pensamentos não são os teus, tu tens a natureza da terra, mas eu tenho a natureza do céu, tu entende coisa da terra e eu entendo de coisa do céu. Então cativando a pessoa, porque assim como a chuva e a neve desce do céu e não voltam mais rega a terra, faz produzir e brotar, para que dê semente semeador e pão o que come. Assim será a palavra da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com este propósito a sua missão. Então, eu termino aqui, ó, porque a palavra de Deus não é um eco destituído de resultado, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz, e quem se submete à palavra prova do melhor de Deus, pois Deus vela por sua palavra para se cumprir. Então, a conclusão, dizendo que o convite do Senhor para todos, todavia nem todos querem viver uma vida de renúncia para andar de acordo com a tua vontade. Então, aqui, meus queridos irmãos, está o sermão. Espero que tenha ajudado. Talvez você tenha um pensamento ou uma linha de raciocínio diferente da minha, só que isso não interfere em nada. Você pode pegar pontos do meu sermão, aplicar no seu, tá bom? Eu não sou dono do sermão, o pregador não é dono do sermão, a mensagem é do Senhor Jesus. Aí ele me deu, então eu compartilho com os irmãos. Você pode querer usar e fique à vontade. Passando aqui devagarzinho para você ver como ele está dividido, ó. Tudo detalhadozinho, é assim que eu monto meus sermões, tá bom? Meus esboços, é assim que eu levo para o púlpito, escrevo no caderno e passo para o meu tablet, tá bom, meus queridos irmãos? Espero que tenham abençoado, que esse vídeo tenha abençoado os irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus, amém.